Em nossa aula hoje discutiremos um pouco a respeito sobre a questão do financiamento escolar. A questão do financiamento escolar é algo que faz parte do cotidiano dos diretores. Então, sendo assim, é tarefa de todos os gestores escolares dirigir e coordenar o andamento dos trabalhos, o clima organizacional dentro do trabalho, a eficácia da utilização dos recursos e dos meios em função do cumprimento dos objetivos da escola que estão traçados lá no projeto político-pedagógico da escola. Nesse sentido, o papel do gestor escolar, de acordo com os novos padrões, com o novo perfil esperado como é que eu posso dizer, desse novo perfil de profissional, a partir do que preconiza os elementos da gestão democrática, primeiro, é você implantar a gestão democrática dentro das escolas públicas. O segundo passo é a construção do projeto político-pedagógico. O terceiro vai tratar a respeito da questão da gestão participativa, que é uma tarefa essencialmente do gestor escolar. E, por fim, esse diretor, tanto da pré-escola quanto da educação infantil e de toda a educação básica, é prezar pela questão da qualidade do ensino. Sendo assim, toda a gestão administrativa e também pedagógica da escola deve estar atenta às transformações sociais, que, consequentemente, trazem também mudanças na função social da escola, que, por sua vez, também solicita alterações e mudanças na forma de gerir e de administrar esse ambiente escolar e, por fim, assumir uma postura, uma concepção predominantemente democrático-participativa. E, a partir do momento em que o gestor assume essa concepção, ele deve valorizar o trabalho em equipe, ele deve estimular todo o trabalho coletivo e também incentivar a participação de toda a comunidade. Aqui eu trago para vocês um exemplo de como ocorreu o financiamento da educação ao longo dos tempos, que vale a pena a leitura do material para que vocês compreendam de fato como ocorre a questão do financiamento da educação desde quando em nosso Brasil foi implantado um sistema educacional. Bem, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, então, no corpo do texto, existem elementos que tratam a respeito de como ocorre esse financiamento da educação, que aqui nós temos o Fundef e também o Fundeb, que extinguiu o Fundef. Então, a partir de 2007, instituído pela Lei número 11.494, foi criado o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Lembrando que essa lei ela foi criada através de uma emenda constitucional, que é essa apresentada aqui em nossa aula, que é a número 53 de 2006. Lembrando que o Fundef ele já existia. Ele é anterior ao Fundeb, que, como já foi mencionado, ele é substituído, aliás, pelo Fundeb. Então, como já falado, após essa substituição, o que ocorre aqui? O Fundef podia ser utilizado apenas para o ensino fundamental. Com o Fundeb, nós temos a utilização dos recursos em toda a educação básica. E com isso, todos os estados, municípios e também o Distrito Federal, eles são obrigados a aplicar pelo menos 25% da receita resultante
da arrecadação de impostos. Isso voltado para a questão da manutenção e também do desenvolvimento do ensino. Já no Fundeb, são destinados 20% dos impostos que são arrecadados por causa-mortes e também de doação de quaisquer bens ou direitos. É também destinado o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também da comunicação, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, entre outros. Então, o que acontece é que toda a receita arrecadada dos impostos, por lei, existe essa porcentagem de 20% que está proposto lá no Fundeb, que os estados de toda a federação devem investir parte dessa arrecadação no sistema educacional. Então, ao voltarmos para a questão da LDB, esta vai trazer um ponto fundamental para a compreensão da questão do financiamento da educação. Trata do custo mínimo por aluno para garantir a qualidade do ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabelece um custo mínimo por aluno de modo a garantir toda a qualidade do ensino. Esse custo-qualidade, ele é destinado em todos os níveis e todas as modalidades da educação, seja ela da educação básica ou também da educação superior. Após a LDB, em 2001, a meta do Plano Nacional de Educação era atingir 5,5% do PIB até 2003, mas isso não foi atingido sequer 10 anos depois, ou seja, em 2013 não tínhamos esse valor ainda sendo investido na educação. E que já o novo PNE, ele vai estabelecer uma meta, na sua meta 20, o investimento de 7,7%. Então, se em 2003 não se conseguiu atingir 5,5%, quem dirá até 2020 chegar a 7,7%. Então, o que podemos perceber, qual a análise que podemos fazer a respeito dessa questão do financiamento da educação? É que, mesmo com a criação do Fundef e, em seguida, a substituição deste pelo Fundeb, não houve ampliação dos recursos, mas a forma como esses recursos passam a ser distribuídos é que foram alteradas. Então, para a distribuição dos recursos, nós temos modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica. Então, esses valores eles podem ser investidos em creches de tempo integral, creche em tempo parcial ou pré-escola em tempo parcial. Temos também os anos iniciais, seja ele em tempo integral, né, ou também parcial. Temos a educação do campo, temos os anos finais do ensino fundamental, temos também o ensino urbano do campo, então, seja ele integral ou parcial, na educação especial e na educação de jovens e adultos com a avaliação no processo, seja ela integrada à educação profissional ou não. Existem diversas formas de financiamento da educação. E quando a gente lança o olhar, retomando a discussão a respeito da gestão democrática, como nós temos a questão da descentralização dos recursos, então foram criados novos programas de modo a atender a essa perspectiva de autonomia das escolas. E um deles trata da questão do programa Dinheiro Direto na Escola, cujo objetivo foi promover melhorias na infraestrutura, seja ela de cunho físico ou pedagógico da escola,
com a consequente elevação do desempenho escolar. E para isso, houveram muitas fundamentações legais que embasaram a criação desse programa. Então, aqui está algumas formas sobre como esses recursos do programa Dinheiro Direto na Escola podem ser empregados em implementação de projetos, desenvolvimento de atividades educacionais para melhoria da avaliação da aprendizagem, manutenção e reparo de toda a infraestrutura da escola, aquisição de material de consumo físico para a escola, aquisição de material permanente e também no pagamento de despesas cartoriais. Esses recursos, sob hipótese alguma, podem ser empregados de forma pessoal, na aquisição de gêneros alimentícios, em livros didáticos e da literatura que já são distribuídos pelo FNDE por meio do Programa Nacional do Livro Didático e também do PNBE, passagens e diárias, combustíveis, materiais para manutenção de veículos e transporte, em flores, em festividades, em recepções, coquetéis. Então, com isso, com a questão da descentralização das escolas, existe também o fator chamado prestação de contas. Ora, a escola tem autonomia para gerenciar os recursos, contudo, cabe às secretarias de educação também fiscalizar e fazer a prestação da utilização desses recursos sempre que tiverem os recursos do PDDE ou de qualquer uma de suas ações naquele ano ou que tiverem saído de recursos reprogramados de anos anteriores, ainda que não tenham sido recebidos novos repasses. Então, é importante destacar que a prestação de contas é obrigatória a todas as escolas, mesmo que os recursos não tenham sido utilizados naquele determinado período. Nesse caso, basta informar os recursos disponíveis que não foram utilizados e que serão reprogramados para o uso no ano seguinte. De que forma os gastos públicos eles podem ser controlados? Então, a primeira pergunta que a gente se faz é: quem fiscaliza esses bens? O primeiro órgão é o Poder Executivo, que são os departamentos contábeis internos que fazem todo o controle a respeito da questão dos valores e também dos repasses. Em seguida, nós temos os tribunais de contas e também o Poder Legislativo, que são aqueles órgãos que fazem todo o controle externo desses recursos públicos. Com isso, quando tratamos da questão da participação, temos que chamar a sociedade para cumprir o seu papel de agente fiscalizador desses recursos, através da criação de mecanismos de conselhos de acompanhamento e de controle social do Fundeb. Também temos que estar atentos e cobrar do poder público, que deve cumprir o seu papel na fiscalização dos recursos públicos, evitando a sonegação do imposto de renda e também do ICMS. No financiamento da educação escolar, é responsabilidade do diretor escolar incentivar e criar diversos mecanismos de participação de toda a comunidade escolar, gerando assim um ambiente com mais transparência e que dê legitimidade a todo o processo de gestão, principalmente ao que diz respeito ao gerenciamento dos recursos financeiros da escola, pois o gestor ele não administra sozinho. Para isso, existe o conselho da escola, que deve ser consultado quando se trata da questão da deliberação, da utilização desses recursos. E a escola só consegue resultados satisfatórios quando ela tem uma equipe que, de fato, cobre, digamos assim, melhores investimentos
e que os recursos eles sejam alocados de uma forma bastante coerente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Realizem a leitura de todo o material complementar e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada.